Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Caros colegas, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e desta vez temos mais um AI Journal Club. Pois é, há dias encontrei um artigo de opinião na JAMA, muito recente, publicado no passado dia 6 de maio, com o título Rastreio eletivo por ressonância magnética na população em geral. O comprador que se acautele. É um artigo mesmo muito interessante e que debate a problemática crescente nos Estados Unidos, mas que se vai alargar certamente para outros países por esse mundo fora, e que reflete a prática comercial de venda, algumas até por subscrição, da realização de ressonâncias magnéticas na população em geral, em pessoas, digamos, que apenas o queiram fazer como um check-up para verificar se está tudo bem com o seu corpo. Para nos apresentar o essencial deste artigo, partilho convosco uma conversa dos nossos AI Assistants neste AI Journal Club. E chamo a vossa atenção para a parte final deste diálogo que ides ouvir e que nos trazem reflexões muito pertinentes e até uma sugestão de um folheto informativo a fornecer aos cidadãos, aos potenciais clientes interessados em comprar e adquirir esta ressonância magnética feita apenas por rastreio. Mais de 100 mil pessoas perfeitamente saudáveis já pagaram, sei lá, milhares de euros para entrar numa daquelas máquinas de ressonância magnética. Pois e à procura de doenças que na verdade nem têm. Exatamente. O marketing disto promete aquela coisa que todos queremos. Paz de espírito, promete a capacidade de, olhar para dentro do nosso próprio corpo em alta definição e garantir que não há ali nenhuma bomba relógio escondida. Mas a comunidade médica está a soar os alarmes com uma urgência cada vez maior. Porque essa promessa sedutora pode muito bem ser uma armadilha. Uma armadilha capaz de destruir a própria saúde que as pessoas estão a tentar proteger. E é por isso que hoje vamos fazer uma análise aprofundada a este tema. A nossa missão hoje é abandonar os panfletos publicitários e olhar estritamente para a ciência. E a ciência diz que nenhuma, e volto a frisar, para quem nos ouve ter bem a noção, nenhuma grande sociedade médica recomenda este rastreio para a população em geral. Nenhuma. Zero. E o argumento central para esta recusa unânime baseia-se num conceito matemático. Chamam-lhe probabilidade pré-teste. Pelo que percebi da leitura, isto é quase como um cálculo de risco que o médico faz antes sequer de ligar a máquina, certo? É tentar adivinhar a resposta antes de fazer a pergunta. É uma excelente forma de colocar a questão. A probabilidade pré-teste avalia a probabilidade estatística de uma doença grave estar efetivamente presente no corpo de alguém. E faz isso baseando-se no histórico familiar, na genética. E faz isso baseando-se no estilo de vida, presumo? Sim, no estilo de vida e, crucialmente, nos sintomas. A medicina utiliza o rastreio intensivo apenas quando essa probabilidade inicial é alta. Dá-me um exemplo disso. Pensemos numa síndrome genética como a de Li-Fraumeni. É uma condição que provoca uma mutação num gene supressor de tumores. Ou seja, uma falha nas defesas naturais do corpo desde o nascimento. A pessoa já nasce sem esse escudo. Exatamente. E sem essa defesa, o risco de desenvolver cancros agressivos ao longo da vida é brutalmente elevado. Para estas pessoas, a probabilidade pré-teste justifica perfeitamente o risco. Porque a probabilidade de lá estar algo mau é gigante. Nem mais. Fazer uma ressonância de corpo inteiro todos os anos faz sentido aí, porque a hipótese de encontrarmos um tumor agressivo numa fase inicial, onde a cirurgia significa a cura absoluta, ultrapassa largamente os perigos de estar sempre a fazer exames. Faz todo o sentido. Mas o cenário inverte-se por completo quando arrastamos esta tecnologia para o público em geral, não é? Completamente.
Quando aplicas isto a adultos sem sintomas, a tal probabilidade pré-teste de encontrar uma doença mortal escondida é incrivelmente baixa. Olha, quando eu estava a ler sobre isto, ocorreu-me uma imagem. Fazer isto quando a probabilidade é tão baixa é tipo usar uma rede de pesca gigante com uma malha super apertada e atirá-la para o meio do oceano aberto com o único objetivo de apanhar um peixe muito específico. É uma ótima analogia. Vais apanhar muita coisa que não queres. Pois, vais apanhar uma quantidade avassaladora de lixo, algas, botas velhas, sei lá, corais e medusas venenosas. E todo esse material vai ser despejado no convés, depois os marinheiros vão ter de separar tudo aquilo à mão. Com o risco de se magoarem, Exato. claro. Correndo o risco de se magoarem, de perderem horas de trabalho e de danificarem o barco, apenas para descobrir no fim que o tal peixe nem sequer estava naquela zona do oceano. Tudo isto em vez de simplesmente irmos pescar num lago fechado onde a biologia nos diz que o peixe existe. Essa imagem ilustra, na perfeição, o dano invisível do rastreio populacional. Ao lançarmos essa rede tão apertada, encontramos fatalmente anomalias estruturais. Toda a gente tem, todos nós temos pequenos quistos, nódulos benignos ou variações na nossa anatomia. E a máquina não sabe a diferença. Pois não, esse é o problema gigantesco das ressonâncias magnéticas. É aquilo a que chamamos semelhança visual. A máquina capta o alinhamento dos prótons sobre um campo magnético, mas não nos dá tipo um código de barras biológico a dizer olha, isto aqui é inofensivo. Portanto, pode ter o mesmo aspecto de algo fatal. Exatamente. Uma acumulação de células perfeitamente benignas no rim pode ter exatamente a mesma densidade, os mesmos contornos e o mesmo aspecto visual de um carcinoma renal altamente agressivo. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque uma mancha no ecrã sem uma etiqueta clara gera o pior pesadelo de qualquer médico e paciente, que é a incerteza. E a incerteza tem de ser resolvida. Claro. Num sistema de saúde moderno, a incerteza nunca é ignorada. Ninguém vai ver uma mancha e dizer, deixa para lá. Tem de se investigar. E resolve-se como? Invadindo o corpo humano. A incerteza desencadeia imediatamente uma cascata de intervenções físicas. Imagina um pequeno nódulo suspeito no pâncreas, que foi descoberto por acaso numa pessoa sem sintomas nenhuns. Isso obriga logo a uma biópsia. Obriga. E isso significa espetar uma agulha através da cavidade abdominal da pessoa, que traz riscos de hemorragia severa, de inflamação aguda do pâncreas, infecções e, na grande maioria das vezes, o laboratório depois conclui que afinal era apenas tecido cicatricial inofensivo. Epá, é assustador. E para percebermos o perigo real e a dimensão catastrófica desta lógica, o artigo fala de um caso real que abalou a medicina sul-coreana. O famoso desastre do rastreio do cancro da tiroide. Isso mesmo, a Coreia do Sul implementou um programa onde começaram a fazer ecografias preventivas à tiroide, uma escala maciça. Abrangeu mais de 10% dos adultos. E, à primeira vista, o raciocínio deles parecia imbatível, não é? Parecia lógico. Nódulos na tiroide são extremamente comuns. Sabemos que o cancro se desenvolve muitas vezes nesses nódulos. Logo, se procurarmos ativamente com ecografias, vamos apanhar o cancro da tiroide mais cedo e salvar milhares de pessoas. Mas não foi isso que aconteceu. Foi a armadilha do raciocínio linear na biologia. O resultado? Um aumento astronómico de 15 vezes nos novos diagnósticos de cancro da tiroide. 15 vezes? Sim. Inicialmente, o sistema até parecia um sucesso estrondoso na detecção precoce. O problema foi a onda de choque que seguiu. Centenas de milhares de pessoas perfeitamente saudáveis viram-se, tipo de um dia para o outro, rotuladas como doentes oncológicos. E foram empurradas para salas de cirurgia. Exato, para remover a tiroide. E remover a glândula da tiroide não é como tirar um dente. O pescoço é um cruzamento de nervos vitais e de vasos sanguíneos importantíssimos. A complexidade daquela cirurgia é imensa. Ao remover a tiroide, os cirurgiões danificaram frequentemente os nervos laríngeos recorrentes. Isto deixou dezenas de milhares de pessoas com paralisia nas cordas focais. Ficaram incapazes de falar normalmente para o resto da vida. Sim. E além disso, as glândulas paratiroides, que são minúsculas e estão agarradas à tiroide, controlam o cálcio no corpo e foram frequentemente removidas por acidente nessas cirurgias. O que causa problemas enormes. Claro, esses pacientes sofreram quebras perigosas de cálcio no sangue, levando a espasmos musculares e à necessidade de tomarem medicação diariamente para sempre. E o dado mais assustador disto tudo que li no artigo. Após todo este sofrimento coletivo, a taxa de mortalidade por cancro da tiroide na Coreia do Sul
Não desceu nem 1 milímetro. Manteve-se exatamente igual. Zero benefício na mortalidade. Como é que é possível? Porque quase todos os cancros que eles encontraram eram tão indolentes, tão lentos, que nunca durante toda a vida daquelas pessoas lhes causariam qualquer sintoma ou perigo. Espera aí, mas isso choca de frente com tudo o que nos ensinam desde crianças. Quer dizer, a regra de ouro não é sempre prevenir é melhor que remediar. Como é que olhar lá para dentro, encontrar um cancro precocemente e retirá-lo, pode não ser uma vitória absoluta? A nossa intuição grita que a detecção atempada salva sempre a vida. É compreensível, mas se ligarmos isto ao panorama geral da oncologia, o mito da detecção precoce como uma solução universal desfaz-se. Diagnosticar não significa curar. Certo. E encontrar uma anomalia mais cedo não atrasa obrigatoriamente a linha de chegada, a morte. Essa é a grande lição de um outro estudo colossal, o ensaio clínico PLCO, que era focado no rastreio do cancro do ovário. Eu vi essa parte. Foi um estudo desenhado precisamente para provar se a procura proativa em pessoas saudáveis funcionava na prática e envolveu 78 mil mulheres. Uma amostra gigantesca. Sim, pegaram nesta população enorme e dividiram-na aleatoriamente. Uma metade entrou num programa de rastreios intensivos e regulares ao cancro do ovário. A outra metade continuou a sua vida normal, indo ao médico apenas quando sentia algum sintoma, enfim, os cuidados habituais. O padrão ouro para testar intervenções. E na metade que estava a ser ativamente vigiada com exames, os médicos diagnosticaram 212 mulheres com cancro do ovário. E, lá está, o nosso reflexo automático é pensar, fantástico, salvaram-se 212 vidas antes do tempo. Os dados, no entanto, mostraram um cenário muito sombrio. Quando os investigadores compararam a taxa de mortalidade entre as mulheres no grupo rastreado e o grupo deixado sem intervenção, os números eram virtualmente idênticos. Ou seja, o rastreio não evitou uma única morte. Nenhuma. Os cancros que foram encontrados na fase precoce através dos rastreios ou eram formas da doença que não teriam sido fatais de qualquer modo, ou eram de uma natureza biológica tão inevitavelmente agressiva que encontrá-los uns meses mais cedo não mudou a capacidade da medicina para travar a progressão. É de loucos. Mas a verdadeira tragédia deste estudo reside nos danos que foram causados às mulheres que não tinham cancro nenhum, não é? Os tais falsos positivos. Sim, os falsos alarmes geraram um tsunami de intervenções destrutivas. Mais de 1000 mulheres do grupo de rastreio, mulheres saudáveis, apresentaram alterações suspeitas nos exames. E para investigar essas sombras, a medicina avançou. Estamos a falar de abrir o abdômen destas mulheres. Cirurgia invasiva, sim. Dessas 1000 cirurgias totalmente desnecessárias, 20 em cada 100 terminaram em complicações graves. 20%. É um número assustador. É o equivalente a ter, sei lá, um sistema de alarme supersensível em casa que detecta a sombra de uma árvore na janela. E para apanhar o suposto ladrão, a polícia deita a porta da frente abaixo, rompe os canos de água, inunda a sala e destrói as paredes da casa inteira. Tudo isto apenas para descobrir que lá dentro só estava um vaso com uma planta. E a casa ficou em ruínas. Exato. A casa que estava em paz ficou em ruínas só por causa do instinto cego de procurar problemas. E a mecânica de investigar um falso positivo no abdômen explica bem esse nível de destruição da tua analogia. O cirurgião tem de navegar por entre os intestinos, vasos sanguíneos, órgãos reprodutores. Estas mulheres sofreram lacerações intestinais, hemorragias severas e infecções generalizadas. Por causa de uma suspeita que não era nada? É o trauma físico real de infligir ferimentos cirúrgicos profundos num corpo que se encontrava em perfeito equilíbrio fisiológico. E tudo devido a uma sombra num ecrã. O rastreio não falhou em ver as coisas. Falhou porque simplesmente ver as coisas não melhora a biologia. Pois não. Mas e quando a ressonância de corpo inteiro esta, que é vendida por estas clínicas privadas, encontra efetivamente um cancro real? Porque as estatísticas mostram que em cada 100 clientes saudáveis que entram nestas máquinas, o radiologista vai identificar um cancro verdadeiro em 1 ou 2 deles. O que é que acontece a esses doentes? Aí entramos num fenómeno fascinante, mas terrível, que é conhecido como o paradoxo da velocidade do cancro. Os tumores não se comportam todos da mesma maneira. Numa extremidade do espectro biológico, temos tumores que se assemelham a tartarugas. Tartarugas? Sim, movem-se a uma velocidade tão microscopicamente lenta que poderiam permanecer no corpo da pessoa durante 30, 40 ou 50 anos sem nunca causarem qualquer moça. E a pessoa nunca saberia? Nunca saberia.
São formas de cancro da próstata, alguns tipos de cancro do rim ou da mama, que acabariam por morrer de velhice juntamente com o paciente, não sendo a causa da sua morte. Mas ao ligar a tal ressonância magnética, a máquina descobre a tartaruga e o sistema médico é forçado a intervir. E essa intervenção é o que os oncologistas designam de sobrediagnóstico. Ao deparar-se com aquele tumor, a pessoa é submetida a tratamentos drásticos, remoções de órgãos, sessões exaustivas de radioterapia e medicação pesada. E a qualidade de vida do paciente vai por água abaixo. E é obliterada. Para combater uma ameaça que, na realidade biológica, era inofensiva, a medicina acaba por transformar uma pessoa saudável num sobrevivente de cancro traumatizado, sem lhe ter acrescentado um único dia de vida. Isso é tão frustrante. E no outro extremo desse paradoxo, temos o polo oposto da tartaruga, presumo. Exato. Temos os tumores que funcionam como comboios-bala. Os agressivos. Cancros do pâncreas ou formas altamente agressivas de tumores cerebrais, que sofrem mutações rápidas, multiplicam-se a uma velocidade vertiginosa e espalham-se pelos sistemas linfáticos em semanas. E aí a ressonância não ajuda? Não. Quando o paciente faz a sua ressonância anual de rotina, o ecrã pode estar limpo, mas 3 meses depois o tumor surge, cresce e já está metastizado antes sequer de se marcar a ressonância do ano seguinte. O exame não consegue criar um impacto real porque o cancro viaja demasiado depressa para a cadência do rastreio. Percebo. Portanto, a ressonância generalizada falha porque se debate para tentar apanhar algo que está exatamente no meio destes dois extremos. Falha na tartaruga por excesso de zelo e intervenção e falha no comboio-bala por ser demasiado lenta a detectar. Resumiste isso na perfeição. Isso clarifica a razão pela qual rastreios aprovados, como a mamografia em idades específicas ou a colonoscopia a partir dos 50 anos, funcionam de forma tão diferente. Porque são focados. Nessas intervenções focadas, há décadas de dados que comprovam a existência de uma janela de tempo específica. Sabemos que remover aquele pólipo específico no intestino altera de facto a linha do tempo e impede a morte. A grande diferença reside no foco e na evidência clínica. Sem dúvida. A procura indiscriminada por tudo e por nada nunca demonstrou qualquer impacto positivo. Olha o enorme ensaio clínico NHS Gallery, que foi conduzido recentemente no Reino Unido. Expôs novamente esta falácia. Esse foi aquele do exame de sangue, certo? Sim, testaram um exame sanguíneo inovador que prometia detectar dezenas de tipos de cancro precocemente. Acompanharam 142 mil pessoas. E a conclusão? A conclusão foi que o teste não reduziu a incidência de cancros em estágios avançados na população. O princípio mantém-se férreo. Rastrear de forma eficaz não significa apenas encontrar a anomalia física. Significa encontrar a doença exata na janela da oportunidade clínica exata, onde intervir gera mais saúde do que cruzar os braços. E perante todo este peso esmagador de provas clínicas contra o uso recreativo destas ressonâncias, o foco muda inevitavelmente para a forma como o serviço é vendido. O artigo avança para a questão do consentimento informado, que achei crucial, sublinhando que as pessoas não estão de todo a receber a informação completa antes de passarem o seu cartão de crédito nas clínicas. E isto levanta uma questão importantíssima sobre a literacia em saúde e também sobre o dever comercial. Ninguém contesta a autonomia individual, claro. Um adulto pode decidir gastar as suas poupanças na intervenção de saúde que bem preferir. Claro, o dinheiro é deles. Contudo, quando estão em causa exames não comprovados que desencadeiam cascatas de riscos físicos, o consentimento não pode ser apenas um jargão jurídico qualquer, escondido nos termos e condições de uma aplicação móvel. Sim, não pode ser um botão de aceito. E os autores da JAMA publicaram uma proposta de formulário de consentimento honesto e direto que foi desenhado especificamente para estas empresas. Eu li essa proposta e, a linguagem corta como uma faca. É muito direta. Em vez daquelas frases motivacionais sobre empoderamento e saúde, eles sugerem que o primeiro parágrafo informe logo o cliente de que o exame que ele vai fazer não é recomendado por nenhuma diretriz clínica ou médica a nível mundial. Nenhuma. Isso logo a abrir. Logo a abrir. E a seguir alerta ao paciente para a probabilidade matemática do que está prestes a acontecer. Dizem que há uma probabilidade de cerca de 30%, ou seja, 3 em cada 10 pessoas, de sair daquela máquina com uma anomalia detectada que não trará respostas, mas sim um imenso abismo de incerteza. Que a proposta de consentimento exige clareza sobre o fardo pesado do que se segue a esse exame. Tem de avisar que a descoberta acidental leva diretamente à necessidade de realizar tomografias com radiação, biópsias invasivas,
consultas oncológicas de urgência. E obriga também a clarificar que a possibilidade daquele exame específico prolongar a vida é, na verdade, mínima. Quase nula, e que em toda a literatura médica atual não há um único estudo capaz de provar que a esperança ou a qualidade de vida melhoram após um rastreio indiscriminado por ressonância. A matemática clínica demonstra claramente que os danos ultrapassam de longe os benefícios ilusórios. E há ainda um detalhe financeiro que considero brilhante na forma como o artigo o expõe. O consentimento deveria alertar para a verdadeira montanha russa económica que se inicia após a descoberta do tal incidentaloma. O tal achado acidental. Sim. Porque o cliente paga a subscrição da ressonância, a clínica cumpre a sua parte e entrega aquele relatório cheio de jargão com uma sombra suspeita assinalada. E a partir desse momento, a empresa lava as mãos. O trabalho deles acabou ali. Acabou? Mas quem vai assumir os custos de todas as biópsias, das ecografias direcionadas, ressonâncias adicionais com contraste, e o tempo que se falta ao trabalho, e as semanas de insónias enquanto se aguarda o resultado das biópsias para saber se, há um tumor fatal no fígado ou não? Todos esses custos gigantescos recaem inteiramente sobre o próprio paciente ou sobre o Sistema Nacional de Saúde. E essa assimetria de responsabilidade é o núcleo de todo este alerta. A empresa retira o lucro imediato na promessa inicial e depois o paciente e o sistema de saúde é que absorvem o custo financeiro, físico e mental da incerteza que foi gerada. A frase que o comprador fica atento aplica-se aqui com uma gravidade sem paralelo. Totalmente. O paciente não arrisca apenas perder os 1.000 ou 2.000 euros da subscrição, arrisca perder a integridade estrutural de um corpo são. Sujeita-se a bisturis devido a alarmes falsos e arrisca viver permanentemente com o estigma e ansiedade de uma doença que de facto não o mataria. Então, o que é que isto tudo significa? Na prática, e olhando friamente para a ciência, estas empresas embrulham uma verdadeira roleta russa de ansiedade clínica num marketing elegante de estilo de vida e fazem o cliente acreditar que está a comprar controle sobre a sua saúde. A ilusão do controle. Mas, na medicina, mais informação gerada por uma máquina sem um alvo clínico claro não resulta de todo em melhor informação. Submeter o corpo a uma vigilância profunda sem uma alta probabilidade pré-teste é como invadir ativamente a nossa própria casa em busca de problemas estruturais que não existem, apenas para causar derrocadas enquanto partimos as paredes para verificar. É mesmo isso. A tecnologia avança de forma deslumbrante, é verdade. Mas não tem nenhum poder mágico de simplificar a desordem orgânica natural do corpo humano. Os limites biológicos mantêm-se. Claro. Exigir respostas binárias de um sistema altamente complexo como o nosso corpo, sem ter uma suspeita fundamentada, expõe-nos inevitavelmente ao risco das próprias ferramentas que usamos para nos tentar curar. E chegamos assim ao fim desta nossa desconstrução de hoje. É um alívio e, ao mesmo tempo, um sobressalto, perceber que a saúde nem sempre se encontra debaixo da lupa mais potente do mundo. Sem dúvida, foi uma análise muito necessária. Mas para quem nos ouve, gostava de deixar um pensamento provocador. Algo para refletirem mais tarde. Se esta procura incessante por dados visuais estáticos do nosso corpo já causa este nível gigantesco de sobrediagnóstico e destruição cirúrgica, o que é que nos espera no futuro imediato? Boa pergunta. Com a adoção massiva que estamos a ver de anéis inteligentes, roupas com biosensores e relógios que analisam a fibrilação atrial e o oxigênio em tempo real, cada segundo das nossas vidas, nós estamos a caminhar para um abismo de dados. Será que a ansiedade de acompanhar cada microanomalia do nosso ritmo cardíaco através de um ecrã no pulso se vai tornar a doença mental incapacitante da próxima década? É um risco muito real. Ironicamente, ao lutarmos tanto contra a brutalidade e acumulando quantidades infinitas de dados sobre o interior do nosso próprio corpo, corremos o risco de passar o resto da vida a sentirmos-nos perpetuamente doentes. Fica a reflexão. Muito obrigado aos nossos AI Assistants. Este diálogo foi mesmo muito interessante. Caros colegas, espero que este episódio vos seja útil e acho que esta reflexão é útil mesmo para todos. E se acharam interessantes e se gostaram, partilhem com os vossos colegas e amigos. E, como sempre, com este episódio partilhamos o link de acesso ao artigo original e talvez até uma forma em português daquele folheto que os autores sugeriram neste artigo de opinião. Um abraço, fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio.
assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.